Você está ouvindo o podcast do Midiato. Olá, eu sou Amanda Miranda e você está ouvindo o Midiato Memória, um podcast desenvolvido pelo Midiato, grupo de estudos de linguagem e práticas midiáticas sediado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e coordenado pelas professoras doutoras Rosana de Lima Soares e Mayra Rodrigues Gomes. Em seus mais de 10 anos de existência, o grupo promoveu diferentes eventos com pesquisadores do Brasil e do mundo, sempre enfatizando algum tema nas áreas da comunicação, da linguagem ou das mídias. Neste podcast, apresentamos uma seleção de algumas dessas comunicações, com destaque, nesse primeiro momento, aos conceitos abordados. Neste 8º episódio, você ouvirá a comunicação de Ivan Paganotti, que é doutor e mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, professor no programa de pós-graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo e do curso de Jornalismo e Atualidades no Colégio Stockler. É também líder do grupo de pesquisa CHECAR, Checagem, Educação, Comunicação, Algoritmos e Regulação da Universidade Metodista de São Paulo, que assim como o Grupo Midiato faz parte da rede Metacrítica, rede de pesquisa em cultura midiática. Ivan Paganotti também faz parte da Rede Nacional de Combate à Desinformação. É co-criador do curso Vaza Falciani sobre Fake News e Desinformação e membro do Grupo Midiato. Em sua palestra, realizada em 5 de dezembro de 2017, como parte do ciclo Cartografias da Crítica, Ivan Paganotti analisou a definição do conceito de metacrítica, tendo em vista as diferentes noções atreladas a esse termo e tomando como ponto de partida o seguinte questionamento: qual a meta da metacrítica? Sua exposição foi construída a partir da análise de 3 produções acadêmicas que trabalham com o conceito de metacrítica. A primeira produção é um artigo seu em coautoria com a professora da Universidade de São Paulo e coordenadora do Midiato, Rosana de Lima Soares, intitulado Metacrítica Midiática, Reflexos e Reflexões das Imagens e Black Mirror, publicado no livro Por uma Crítica do Visível, organizado também por Rosana de Lima Soares e Mayra Rodrigues Gomes e publicado em 2015. O segundo trabalho é o artigo Crítica e Metacrítica, Contribuição e Responsabilidade das Teorias da Comunicação, da professora da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do GRIS, Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade, Vera Veiga França, publicado na revista Matrizes em 2014. A terceira produção é o livro On Critique, A Sociology of Emancipation, do sociólogo francês Luc Boltanski, publicado originalmente em francês em 2009. Ivan Paganotti inicia sua fala apresentando os sentidos de metacrítica trabalhados em seu texto com Rosana de Lima Soares, no qual eles analisam como a crítica aos meios de comunicação foi realizada no episódio 15 Million Merits, da primeira temporada da série britânica Black Mirror de 2011. Então, nesse episódio em particular, é aquele, para quem já esqueceu, do pessoal num futuro meio que distópico, ou apocalíptico, uma realidade paralela, em que as pessoas têm que pedalar para gerar créditos e usam esses créditos para consumir produtos que são majoritariamente virtuais. Então, você compra um avatar, você compra acesso a produtos de entretenimento, vídeos, e você gera energia na bicicleta que faz esses produtos. Então, o ciclo rapidamente se fecha. O nosso objetivo, então, era tentar olhar como que um meio de comunicação, uma emissora de televisão, o Channel 4, no Reino Unido, na época o Black Mirror ainda era britânico, antes de passar para a Netflix, como que a crítica sobre meios de comunicação, em particular nesse episódio, sobre os programas de talento, os programas de competição em que pessoas têm que mostrar as suas capacidades artísticas, né, no modelo do The Voice, etc., como que a crítica a esse programa, a esse tipo de programa, poderia se inserir em uma engrenagem midiática. Então, como um canal de televisão faz críticas de produtos televisivos. É incômodo, não é um pouco problemático, você pode fazer acusações
de hipocrisia, de que um meio de comunicação que usa do entretenimento faz crítica do entretenimento de outros canais, e esse episódio em particular focava de frente, batia de frente nesse tipo de conceito. Eles não ignoravam esse problema e, pelo contrário, eles mergulhavam e se abraçavam nessa contradição que é fazer crítica de mídia nos meios de comunicação. O que a gente está colocando nesse sentido de uma crítica mediatizada é aquela que é publicada por um livro, por uma revista especializada, a coluna de um jornal, por um filme, por um programa de rádio, por uma música ou por um programa televisivo ou um filme cinematográfico. Então esse é o tipo de foco, esse era o tipo de objetivo nosso em tentar analisar esses mecanismos de crítica. Então era como essa crítica sobre os outros meios de comunicação é tanto uma crítica da mídia, mas é também uma crítica na mídia. Esses eram os dois conceitos importantes. E a gente tentava mostrar como havia uma certa resistência a esse tipo de mídia em particular e uma valorização de uma mídia, de uma crítica acadêmica, de uma crítica na Torre de Marfim, distanciada desse espaço da tribuna, da imprensa, que não se suja ou que se não corrompe por esse mesmo instrumento que está pretendendo se criticar. A gente sabe que tem muitos autores na comunicação que tentam construir esse tipo de divisão aí bastante demarcada. O que a gente tentava mostrar que sim, existem algumas limitações, existem alguns elementos aí de tensão ou de conflito. A gente pode falar que existem mecanismos de domesticação dessa crítica quando ela se insere nos produtos midiáticos ou nas engrenagens midiáticas da qual ela trata, mas existem potenciais aí de saída, existem elementos aí de tensionamento desses conceitos. Como a gente sugeriu, os instrumentos de crítica ou as formas como a crítica eram colocadas, a gente tentou sistematizar em basicamente 4 grandes formas, que era uma crítica encenada, quando o personagem agia, e esse episódio em particular era bastante inovador porque quase metade dele era construído sem diálogos e as críticas eram apresentadas pela encenação, pela forma como os personagens se colocavam, muitos deles isoladamente com os objetos virtuais do seu cotidiano. Esse isolamento, esse silêncio, essa falta de comunicação com um outro ser humano era um objeto da crítica e por isso foi também um mecanismo de crítica nesse episódio. Por isso a crítica era encenada, mais até do que ela era exposta ou dialogada. Em alguns momentos os personagens conversavam sobre o vazio do sentido das coisas que eles tinham, como os esforços do trabalho dele para comprar produtos que na verdade não existiam, eram elementos virtuais, era entretenimento, não fazia sentido. Essa crítica que era dialogada também aparece num episódio, é aquela forma mais tradicional que nós estamos acostumados. Uma crítica valorativa, o julgamento estético, o julgamento que reconhece algo positivo ou que critica os elementos, que tenta construir critérios para explicar esse mecanismo, e uma espécie de crítica reativa, que é a resistência crítica, é você negar a possibilidade de crítica ou de esvaziar os critérios que são apresentados. Esse episódio tem 2 momentos de ápice, 2 momentos que acabam se mostrando também anticlimáticos, quando a personagem feminina canta uma música que fala sobre o amor transcender o julgamento, e num segundo momento o personagem masculino, que se sente abandonado, traído e vítima das circunstâncias do sistema que ele tinha ajudado a construir, ele critica essas pessoas que fazem os julgamentos, os juízes que estão nesse programa de talentos fazendo as suas arguições, as suas apropriações. E esse é o mecanismo, então, de você resistir a essa crítica, você esvaziar, falar que não há necessidade de crítica, nós temos que aceitar, ou pelo contrário, de você tentar esvaziar essa crítica. É daí que nasce um dos mecanismos importantes da metacrítica que nós tínhamos sugerido. O conteúdo do programa é inovador, mas também o seu formato, que é um elemento que o Fux tinha batido bastante, que a crítica de mídia não pode ser só crítica no seu conteúdo, denunciando dominação, opressão, mas que o formato da mídia precisa também ser, em si, inovador. Esse conteúdo precisa ser colocado nesse sentido. Tem que falar das relações sociais que são problemáticas, mas tem que questionar, colocar em sentido que a forma como se expressar, você não pode ser crítico ao entretenimento usando de forma acrítica os mesmos instrumentos de mobilização do entretenimento.
Então, o monólogo que o personagem principal construía, ele tinha 3 camadas de crítica que eram importantes. Primeiro, ele criticava os jurados, que estavam acabando por fortalecer um processo bastante negativo, não sabiam julgar corretamente. Então, uma crítica da narrativa. Então, é um personagem se opondo a outro personagem. Havia uma crítica desse momento interno, dessa construção dentro da própria narrativa, da realidade dessa narrativa, que era dessa realidade meio distópica de extremo consumismo e falta de valores da sociedade dos personagens. E um terceiro nível que muito das críticas do monólogo dele se aplicavam também à nossa realidade. Então essa crítica se desdobrava em 3 vertentes: contra um personagem, contra a realidade narrada e contra a nossa realidade, que é refletida de forma exagerada nesse seriado. Então, como o mecanismo, o que ele estava tentando discutir, o alvo da sua crítica era justamente a crítica dos personagens, por que eles julgavam, como eles julgavam, de que forma isso era feito, a estratégia era apontar essas contradições entre os discursos e as práticas, os métodos que a crítica dos personagens ali estavam apresentando, e tentar mostrar quais eram os efeitos desse julgamento, qual seria uma forma correta ou mais positiva de julgar, mais adequada. Nesse momento, o personagem principal da narrativa, o Bing, ele se constrói como um juiz dos jurados. Ele critica os juízes que não sabem criticar, e ao mesmo tempo que ele aponta o dedo contra as pessoas que estavam lá naquela bancada, ele acaba construindo inadvertidamente uma bancada para si só. Ele cria uma armadilha para si mesmo e ele acaba sendo cooptado por esse sistema de crítica, e o episódio deixa uma ambiguidade aberta de se o personagem venceu o sistema porque ele conseguiu progredir, ele conseguiu se vingar, ele consegue falar as verdades, e algumas pessoas podem se posicionar criticamente. Alguns personagens na série começam a ver de uma forma incômoda esses discursos que ele apresentava, enquanto outros simplesmente tomavam seu discurso só pelo seu valor de face, não pelo seu próprio sentido, e continuavam consumindo de forma crítica, sem maiores problematizações. Então o episódio deixa aberta essa ambiguidade de que a gente pode olhar para o que acontece nessa história com essas 2 vertentes, mostrando também que na nossa realidade, ou pelo menos sugerindo isso, que essa crítica que se faz dentro da mídia pode se abrir para isso. O que era o nosso foco nesse primeiro trabalho é que, para a crítica dentro dos meios de comunicação ser considerada realmente como metacrítica na nossa proposta original, ela deveria falar dos critérios de julgamento. Então, eu estou falando da crítica. Eu tenho que formalizar esses critérios. Se é a minha crítica que é o alvo, eu tenho que refletir sobre ela, ou se há uma nova volta, se eu estou criticando a crítica alheia, eu tenho que falar sobre os seus critérios, sobre os seus efeitos, sobre os seus pressupostos. E eu tenho que falar também sobre essa minha inserção problemática dentro da mídia. Por isso o sentido de metacrítico para nós, o sentido de meta aqui era dessa vizinhança, dessa inserção, dessa proximidade dentro da própria mídia, ou a sua superação, ir além da simples crítica ou da crítica da qual nós vamos tratar. A seguir, Ivan Paganotti apresenta suas considerações sobre o texto de Vera Veiga França, destacando os conceitos trabalhados nesse artigo e a análise da autora sobre a perda da tradição crítica que era predominante nos estudos de comunicação. Primeiro recorte que a Vera faz. O quanto esse artigo é interessante na sua parte inicial para distinguir a teoria crítica da indústria cultural, da escola de Frankfurt, de um desdobramento da abordagem do Bourdieu, qual o sentido de crítica para o Bourdieu, e como que o Boltanski, como um discípulo do Bourdieu, que num segundo momento rompe com essa tradição, deixa de fazer o que ele chama de sociologia crítica e passa a fazer uma sociologia pragmática da crítica. Quando ela menciona essa sociologia crítica, é essa abordagem da indústria cultural e também do Bourdieu, de tentar mostrar a dominação, mostrar a hegemonia, mostrar quais são os mecanismos de opressão que certos instrumentos ou certas instituições, entre elas a mídia, mas não a única nem com a predominância, colocam sobre os elementos, colocam sobre a sociedade. Então essa sociologia tem o conceito de crítico porque ela presume uma situação problemática
em que nós precisamos revelar os seus pressupostos, suas engrenagens, tem algo viciado por trás disso, temos que revelar quais são os seus objetivos e é possível, pelo menos, imaginar um mecanismo de intervenção, de que se pode mudar essa realidade por meio da crítica. Então, esse é um dos sentidos da sociologia crítica. O Boltanski quebra com isso quando ele propõe uma sociologia pragmática da crítica. Aqui o objetivo não é mais olhar para o discurso acadêmico, mas o discurso dos indivíduos. Como as pessoas fazem crítica da mídia. Como essa crítica da mídia, que às vezes nasce na academia, é absorvida. Ele frisa bastante que a gente não pode mais distinguir tão facilmente esses dois instrumentos, porque devido aos meios de comunicação e devido à universalização de educação básica de qualidade em alguns países e uma expansão do ensino superior, com uma penetração grande aí de certos públicos de estratos mais favorecidos em algumas carreiras, em particular de humanidades, esses discursos acadêmicos ganham capilaridades, ganham penetração social. Então, isso não fica mais na Torre de Marfim, ela foi tomada pelos atores sociais e muitos desses conceitos da indústria cultural, da teoria crítica, da Escola de Frankfurt, passam a ter uma circulação social bastante grande. Esse é o primeiro sentido, então, da sociologia pragmática da crítica. Você analisar como esses mecanismos de crítica estão difundidos socialmente, o que se faz de crítica na sociedade, tentar ver como alguns instrumentos sociais colocam os seus incômodos ou as suas críticas valorativas, inclusive, sobre instituições, sobre a mídia, sobre outros processos. Então, esse é um dos primeiros sentidos que vale a pena a gente tratar. Por que isso é importante? Porque o incômodo da Vera ao escrever esse artigo aparece principalmente no final, nas suas últimas partes. Dá para tentar entender a motivação dela a escrever isso quando ela percebe, ela faz um diagnóstico de que muitos estudos, em uma época em particular, ela faz um diagnóstico dos anos 90 e dos anos 2000, que teriam perdido essa tradição crítica que era predominante dentro dos estudos de comunicação. Que isso que foi muito forte nos anos 60, 70 e 80, da teoria crítica no sentido da Escola de Frankfurt, ou depois na abordagem do Bourdieu, ainda que com menor penetração aqui no Brasil, que essas vertentes críticas se perderam nos anos 90 e nos anos 2000, para o que a gente, seguindo aquela abordagem dos apocalípticos e dos integrados, seriam menos críticas, mais integradas, nós teríamos menos teorias ou abordagens tecnofóbicas e mais teorias tecnofílicas, ou seja, mais pessoas imaginando que a mídia traz mais potenciais positivos do que riscos ou ameaças para a gente. Essa era a análise que ela colocou a partir de uma predominância, de novo. Não quer dizer que acabou-se a crítica, que ninguém mais fez estudos críticos, mas o que ela tentou mostrar é que talvez o polo, a mediana dos estudos de comunicação tenha oscilado de uma perspectiva majoritariamente crítica no passado. Uma parte dessa crítica tenha se deixado de lado, alguns autores deixaram de ser lidos e são vistos com muitas ressalvas. O Adorno, que eu já mencionei, mesmo Lukács, ou o Althusser, 3 nomes bastante tradicionais dessas abordagens críticas que na comunicação hoje em dia já são lidos com muitos reparos e com muitos questionamentos, principalmente devido à expansão das teorias da recepção, aos estudos culturais e outras abordagens que questionam alguns dos pressupostos ou a predominância, a supervalência, o superpoder dos produtores em relação ao papel que pode ser ativo também desses receptores. E aí ela puxa os conceitos do Boltanski, esse sociólogo francês. E qual é a ideia do Boltanski nesse livro? No recorte que a Vera faz para esse artigo, ela fala que nós temos 2 grandes conceitos importantes para a gente entender esse livro ou entender o impacto desse livro na comunicação no recorte que ela faz. De novo, com os objetivos do artigo dela para falar sobre esse papel da crítica. Primeiro nós temos uma crítica e uma metacrítica. Essa crítica é aquela crítica isolada, atomizada ou difundida socialmente
do povo, da comunicação, dos não especialistas. Enquanto a metacrítica pressuporia uma teorização, uma reflexão, uma preocupação com seus pressupostos, com sua instrumentalização lógica, com a sua verificação, com possibilidades de reprodução. Então, sai dessa crítica simples individual e parte-se para uma compreensão de todo. E há um segundo instamento nesse mesmo sentido, que é a exterioridade simples e a exterioridade complexa. Como a crítica ela está dentro dos agentes, ela trabalharia numa interioridade. É um conceito que nem está aqui, mas que é um dos pressupostos do livro que vale a pena a gente distinguir. O ator social que faz a crítica, ele está imerso nessa realidade. Ele critica algo que o afeta, que o interessa, o que o beneficia. Então, como ele está inserido nessa sociedade, mecanismos ideológicos, interesses, acabam surgindo com essa crítica. Ele não consegue fazer crítica de forma desconectada ou de forma objetiva. Ele sempre vai fazer uma crítica passional, sempre vai fazer uma crítica conectada com essa realidade na qual ele se insere. Enquanto, no sentido da metacrítica, seria possível passar por uma exterioridade simples, aquele observador que presume uma objetividade, o observador que está olhando esse conteúdo com um certo distanciamento e avalia isso, e pondera que é possível falar de um objeto de saber, um objeto de conhecimento. Além da exterioridade simples, o que o Boltanski sugere é que a gente pode fazer de uma exterioridade complexa, ou seja, tentar olhar essa realidade não só como observador distinto, mas reconhecer que essa desconexão, na verdade, não é realmente possível. Que mesmo alguém que não seja conectado diretamente com o seu objeto, está conectado em uma realidade que se conecta com esse objeto. O primeiro sentido é a sociologia crítica nega a capacidade do indivíduo ser crítico. Então o Boltanski e a Vera não querem fazer esse tipo de negatividade. Eles querem reconhecer, por um lado, que há sim potenciais críticos disseminados na população. Então, por isso, a sociologia pragmática da crítica tenta olhar para essas críticas que estão circulando entre os atores sociais e que reconhecem essa potencialidade crítica, mas sabe, né, que essas potencialidades têm alguns limites, limitações de parcialidade, limitações de interesse, de ideologia, de canais para difundir ou de impactos que se pode colocar. Então, esses são os conceitos que a Vera tenta trabalhar no artigo que ela publicou na Matrizes. Agora, Ivan Paganotti comenta as distinções entre seu texto com Rosana de Lima Soares e o artigo de Vera Veiga França no que diz respeito à conceituação de metacrítica, especialmente através do cruzamento com as ideias de Luc Boltanski. Então, se no primeiro sentido metacrítico, no artigo meu e da Rosana, o nosso foco era metacrítica, aquela crítica que fala da crítica. É a crítica da mídia na mídia. Então, é falar de algo inserido nas engrenagens daquilo que se critica. É tensionar esse posicionamento problemático nos próprios meios que se pretendem criticar. Esse era o sentido que nós tínhamos discutido na primeira parte. Aqui, para a Vera e para o Boltanski, a metacrítica é aquela que se distingue de uma crítica banal, vamos usar assim, ou cotidiana, a crítica pequena, a crítica da população, uma crítica que presume uma reflexão acadêmica, mas também que presume uma reflexão sobre essa pretensão de desconexão. Querer se imaginar distinto da comunidade ou dessa população que faz essa crítica pequena, demanda também um certo posicionamento aí, e levar isso em consideração é necessário. Então, a metacrítica nesse sentido seria uma forma de juntar esses dois polos que são importantes. A metacrítica tenta conectá-los da sociologia crítica, de que existe dominação e nós precisamos criticá-la para superá-la, mas também temos que reconhecer a agência dos indivíduos. Então é tentar pegar basicamente o que a teoria crítica tinha de positivo, mas remover os mecanismos de assujeitamento, alienação, atomização dos indivíduos e reconhecer um potencial crítico possível desses atores sociais. Esse seria o sentido de metacrítico, de superar essa crítica
inicial e rever alguns dos seus mecanismos. Metas não são só objetivos, no sentido gramatical mais simples. Mas por que eu coloquei esse conceito especificamente? Para a gente pensar dos dois sentidos que pode se dar para esse termo meta. Ele não é só um objetivo, um alvo, mas é também uma baliza, um limite ou uma barreira. Então, a meta é algo que se quer, mas é também algo que se impede o seu desejo, algo que se coloca entre você e esse mecanismo, essa limitação, essa dificuldade. E o meta no metacrítica, ou da mesma forma na metalinguagem ou na metáfora, ele é também um prefixo de origem grega que tem esse sentido de expressar as ideias de comunidade ou participação, mistura, intermediação e sucessão. Esses são os sentidos aí principais desse conceito. Então, quando a gente olha para a metacrítica, nos seus diferentes sentidos, a gente tem que pensar quais são os seus objetivos, quais são os obstáculos ou limites entre esses conceitos e também qual é o sentido particular de meta na composição dessa palavra, de que sentido esse prefixo, qual o sentido desse prefixo que foi utilizado na composição desse termo em particular. Em seguida, Ivan Paganotti apresenta alguns elementos da conceituação que o sociólogo Luc Boltanski realiza em seu livro, destacando as ideias de metapragmática e metalinguagem. Para o nosso objetivo, para a nossa meta de discutir a comunicação, a metacrítica talvez tenha dois outros pares que podem ser próximos, que é a metacrítica junto com a metapragmática e a metalinguagem. Esses são três conceitos que aparecem muito no livro do Boltanski. Eu vou tentar pincelar a conceituação que o Boltanski dá para metapragmática e metalinguagem, porque isso talvez ajude a entender o que ele quer realmente dizer com a metacrítica. Vamos começar primeiro com essa metapragmática, porque lembre-se que ele é um dos principais autores da sociologia pragmática da crítica. Por que tem o sentido de pragmática aqui? De prática. Ele fazia uma sociologia pragmática da crítica porque ele queria verificar na sociedade como se fazia a prática da crítica, como as pessoas faziam a crítica na sociedade. Que instituições eles criticavam? Os principais alvos, os objetos do Boltanski foram, de um lado, os testes, como os vestibulares, concursos, entrevistas de emprego. Esse foi um dos lados de pesquisa bastante predominante dele nos anos 80 e nos anos 90. E depois as críticas às instituições que tentavam colocar critérios sobre a gestação das mulheres para definir políticas de aborto. Na França, a polêmica tentou se resolver, ou foi parcialmente resolvida, não colocando um limite para a determinação da barreira, ou seja, meta no sentido de um limite da vida do feto, mas sim do impacto sobre a saúde da mulher. Então, para evitar toda a problemática de quando começa a vida, a discussão foi até que momento é seguro realizar um aborto. Isso vai trazer um impacto positivo ou negativo para a saúde de uma mulher. É uma discussão que tecnicamente na medicina é mais simples de ser realizada, e esse foi o limite legal adotado na França. Então eles inverteram a questão, mudando a pergunta, mudando a polêmica. Eles evitaram um pouco esse sentido, e há muita crítica à forma como se foi feito, crítica tanto valorativa quanto negativa. Esses foram os dois focos do Boltanski. Então vamos começar pela pragmática. O que o Boltanski tenta discutir na parte inicial desse livro é como que os indivíduos agem criticamente em relação a essas instituições. E ele fala que a gente tem dois grandes momentos. Nós temos momentos em que nós temos, primeiro, momentos práticos, que ele chama aí de momentos pragmáticos, em que esses mecanismos não são colocados em questão, em que as pessoas basicamente agem automaticamente, os pressupostos não são colocados em crise e a comunicação ou a interação entre os indivíduos não é problematizada, usando um termo habermasiano, né? Você aproblematizar, ou não questionar, não colocar em crise os pressupostos.
desses mecanismos. Então é a nossa ação cotidiana. Quando a gente fala que tem uma reunião às 2, a gente chega às 2, aí a reunião começa às 2h30, tudo bem, gente. A gente sabe que às vezes, né, 2h30, 2. Nós estamos acostumados com essa prática. A gente está acostumado que é de terça-feira. A gente não questiona mais esses mecanismos. São mecanismos rotineiros que não fazem mais sentido. Por que fazer a cada 15 dias? Por que de terça-feira? Por que de tarde e não de manhã? Seriam questões possíveis, mas como é algo já tão rotineirizado que elas são questões quase que aproblemáticas para nós. Se alguém colocasse isso em questão, se alguém resolvesse refletir sobre esses pressupostos, nós estaríamos no que o Boltanski chama de um mecanismo de metapragmática, em que nós colocamos essa ação em reflexão. Muitas vezes a ação se suspende, então a gente para de fazer a reunião para discutir o que é uma reunião, quem pode falar, quem devia ter sido convocado, o que é correto de se discutir, ou seja, nós estamos praticando sobre a prática. Nós estamos colocando uma reflexão que vai além da prática rotineirizada, então supera, mas também mergulha nessa prática para tentar entender os seus pressupostos. Por que a gente faz isso? Por que é correto? Por que não é? Etc. Nesse momento em que nós temos uma crise, alguns atores podem agir no sentido de confirmação e outros podem agir no sentido de crítica. Então esses dois momentos, essas duas formas de interação são formas próprias da metapragmática, ou seja, quando nós fazemos essa suspensão da prática rotineira e nós vamos refletir sobre as nossas condutas, nós podemos fazer essa reflexão de forma confirmativa, então reforçando os pressupostos, dizendo o quanto eles são importantes. Isso pode acontecer numa reunião, a gente fala, olha, a gente quer forçar o quanto é importante vocês virem, participarem, mesmo que tiver que sair mais cedo, venham. Então, participar e reforçar esses mecanismos é um elemento importante. A confirmação, então, ela reforça esses mecanismos, vai tentar reforçar os seus pressupostos, enquanto as formas críticas, pelo contrário, vão tentar fazer o oposto. Questionar o senso comum, mostrar o quanto isso é arbitrário, quem se beneficia desses mecanismos e quem é prejudicado por eles, o quanto que essas tradições rotineirizadas podem ser inventadas e mais recentes do que a gente imagina. Então é tentar mostrar que essa regra é a que a gente adota, mas podia ser muito bem qualquer outra coisa. Então, discutir e tentar reformar esses mecanismos. Então, esse é um primeiro sentido, um conceito importante para o Boltanski. A metapragmática, a reflexão sobre as nossas práticas, pode ser reforçada ou criticada. Dentro dessa crítica da metapragmática, ou seja, da nossa reflexão sobre as nossas práticas, ele insere um elemento importante, a segunda meta do Boltanski, a metalinguagem. Por quê? Como muitas dessas convenções são linguísticas, são convenções de fala ou de sentidos para certos termos ou de nomeação, a gente precisa falar da linguagem. E essa é a melhor, no livro inteiro, definição que a gente tem para o sentido de meta em metalinguagem, metacrítica, metapragmática e todas as outras metas que ele discute. Quando ele vai falar sobre metalinguagem, ele usa o conceito de Debove sobre metalinguagem como uma linguagem, o instrumento da linguagem que serve para falar da linguagem como objeto. Então, esse é um sentido importante para a gente entender o que ele quer dizer com os outros metas, porque é um instrumento reflexivo. Daí o sentido de metapragmática, não é? A gente vai refletir sobre a nossa prática, da mesma forma a metalinguagem. Nós vamos refletir sobre a linguagem, a gente vai falar sobre a fala, a gente vai discutir sobre o discurso, a gente vai debater sobre as nossas divergências linguísticas, discutir os sentidos, os conceitos. O que ele tenta mostrar é que quando a gente passa a colocar a linguagem em crítica, isso é um mecanismo metapragmático, porque a linguagem é um processo rotineiro. É algo que já foi colocado com uma convenção aceito por muitos e pacificada ou aproblemática. A partir do momento que a gente questiona, a gente coloca esses sentidos da linguagem em crise. Da mesma forma, algumas instituições são feitas para confirmar esses mecanismos. Não só a metalinguagem cria a crise da linguagem, naquele sentido crítico, mas a forma de confirmação também existe. Existem instituições que tentam definir
ou estabelecer, pacificar os sentidos da linguagem, que tentam apresentar memória de uma forma mais ou menos fixa, que pode ser pelo relato oral, pelas tradições, pelos ritos, pelos dicionários, pelas gramáticas, pelos livros, pelos textos, pelo vernáculo, pelo nosso uso cotidiano, que tentam dar estabilidade para esses sentidos. Só que eles estão, na verdade, tentando fortalecer algo que é incerto como algo certo, tentando dar estabilidade para algo que é bastante instável. E acabam evitando esse efeito contraditório, até mesmo ambíguo de certos termos, para tentar mostrá-los como pacificados ou aceitáveis ou compreensíveis por todos. Então é por isso que falei que era sobre a indefinição do sentido de metacrítica, porque esse é um conceito que leva em consideração uma reflexão sobre as nossas práticas, ou seja, ele é metapragmático, que reflete sobre a nossa linguagem. A mídia é uma estratégia linguística, nós temos que levar a mídia como um discurso, falar sobre a mídia na mídia é também um mecanismo metalinguístico. A metacrítica não deixa de ser uma forma de metalinguagem com alguns objetivos bastante específicos, e por isso que este conceito não pode ter um único sentido passivo. Por isso que é até positivo que nós tenhamos uma proliferação de sentidos, que para a Vera seja uma coisa, não exatamente a mesma do Boltanski, que nós levemos em consideração alguns desses sentidos, mas demos uma definição, eu e a Rosana, mais específica para essa terminologia, e que a rede utilize um outro termo, pode ser diferente, pode ser mais geral ainda, mas é importante que essas definições sejam colocadas e explicitadas, para de uma forma a gente tentar, cada um puxando para o seu lado, confirmar, ou seja, reforçar o sentido que nós demos para esses termos e a realidade, as práticas que eles instauram, mas também para tentar conseguir fortalecer esse espaço de crítica, para mostrar que não há uma única definição que deve ser tomada por todos. Se o nosso pressuposto é questionar mecanismos de dominação ou de opressão, a gente não pode passar oprimindo ou obrigando as pessoas a seguirem um único sentido, um sentido mais correto ou mais adequado desse tipo de termo. A gente tem que continuar levando em consideração que, como o Boltanski discute, que há uma situação de incerteza e que esses mecanismos, essas práticas são objetos de ambiguidade, usos contraditórios, interpretações distintas, e não de consenso, mas de divergência. A seguir, Ivan Paganotti encerra sua comunicação apresentando os sentidos que Luc Boltanski dá para a noção de crítica e indicando pontos de aproximação entre os textos analisados em sua exposição. Para fechar, o Boltanski então vai tentar lembrar aquela distinção importante da crítica cotidiana e da metacrítica, o que ele chama da crítica com C minúsculo e a crítica com C maiúsculo. A crítica com C minúsculo será essa crítica que se faz cotidianamente. Uma crítica acadêmica, a sociologia crítica, presume essa crítica com um C maiúsculo, porque ela leva em consideração as experiências dos indivíduos, mas tenta tensionar a relação com essa ideologia e com os lugares de onde saem esses discursos, para onde eles são destinados ou nos quais eles circulam. Então, qual que é esse sentido que ele tenta dar para a crítica? O que ele chama de crítica, a critique, né, ela tem uma raiz social, ela tem uma localização social, ela tem formas contextuais de crítica. E elas precisam ser levadas em consideração. Pelo contrário, a metacrítica são as construções teóricas que pretendem revelar, unmask, na sua forma mais geral, quais são essas dimensões de opressão, exploração ou dominação. Então, se ele tenta se reaproximar e destacar aquele mecanismo que a gente já tinha visto na Vera, de a crítica metacrítica precisa levar em consideração esses mecanismos, tem que revelar algo, tentar mostrar esse sentido, nós não podemos ignorar os outros sentidos meta que aparecem nesse texto, quando ele discute a metapragmática e a metalinguagem, de que é também essa forma de crítica que é alvo de crítica, que são os mecanismos que se colocam aí em crise, que precisam ter os seus critérios bem elaborados e que podem ser questionados. Eles não precisam ser somente confirmados ou criticados. Esse espaço de ambiguidade ou de contradição entre eles é bastante fértil.
Aí que eu acredito que nós, naquele artigo que nós já tínhamos discutido inicialmente, nos aproximamos da visão do Boltanski e também da Vera no artigo da Matrizes, porque nós estamos reconhecendo que, primeiro, falamos desse espaço, falamos da definição de metalinguagem, de uma linguagem que usa como instrumento e objeto a própria linguagem. Da mesma forma, a crítica, metacrítica, se coloca nos meios de comunicação e fala dos meios de comunicação. Mas nós também temos esse espaço de suspensão da rotina do entretenimento, do consumismo, para um mecanismo de reflexão. Portanto, ela também é metapragmática. Ela tenta inserir esse mecanismo de crise que pode ser interessante, uma oportunidade para se colocar em xeque e levar em consideração de novo os seus pressupostos. Este foi o 8º episódio do Midiato Memória e o último de sua primeira temporada, na qual apresentamos um conjunto de comunicações com foco na abordagem de conceitos. Se quiser se inteirar mais sobre o conteúdo exposto, incluímos na descrição do podcast as referências mencionadas neste episódio. Para acompanhar nossas produções, convidamos você a visitar o site www.usp.br/midiato, além de seguir nosso perfil no Instagram e no Facebook. Agradecemos a sua escuta e nos encontramos na próxima temporada do Midiato Memória. Até lá!